Olá pessoal, eu sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast Unai. Mais uma vez aqui pelo nosso quadro Profundamente, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o Arthur Henrique. Seja bem-vindo, Arthur. Agradeço o convite, Ismael. Ele que vai somar com a gente hoje aqui no nosso bate-papo, a gente falar bastante sobre o conhecimento sobre as novas gerações, né? Conteúdo relacionado a esse nosso novo quadro que chegou com tudo, para a gente falar sobre comportamentos, mentalidade e muito mais. Arthur, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu vou pedir para você se apresentar para nós aqui, né, pessoal? Muita gente já te conhece, mas faz aqui essa apresentação pelo nosso podcast para a gente bater o nosso papo. Ótimo. Primeiro, eu acho interessante ter um quadro assim, a gente poder informar mais a população. É interessante falar da mente, né? Algo que eu me dedico há mais de 20 anos. Né? Eu sou psicólogo de formação, também tenho mestrado e doutorado na área de psicologia, focado principalmente mais no imaginário. Tem outras pós-graduações, mas a que eu gosto mais de destacar é a homeopatia, que é um trabalho com... É um tipo de tratamento natural que a gente utiliza e que agrega muito com a psicologia, né? E dentre esses mais de 20 anos como psicólogo, eu vivenciei muita coisa, trabalhei em várias áreas diferentes, onde pude, vamos dizer assim, entender um pouco mais a mente humana, apesar de que isso é impossível entendê-la completamente, né? Está sempre complexo. Em estudo para isso e ainda bem, porque se fosse uma coisa limitada, a gente não mudava, né? A gente não avançava a ciência psicológica que precisa ser avançada. E precisa entender, né, cada etapa dessa aí. A gente estava falando em off aqui, né, nos bastidores sobre muita coisa, né, Arthur? Mas, em especial, é um tema que quando a gente conversou também de outra data sobre, você destacou, né, que é muito interessante, sobre as novas gerações, a gente conhecer esses hábitos, essa mudança de modo geral, né? Como ela acontece, por que ela acontece. É difícil, como você falou, né? Cravar alguma coisa, mas há estudo, há evolução, comportamentos, né? Conta para nós um pouquinho sobre, Arthur, assim, sua experiência não só como pai também, como, né, pessoa, mas como profissional principalmente, que vê isso no dia a dia, estudioso que você é também, né? Compartilhe isso aí com a gente, por favor. Então, Ismael, esse assunto é um assunto que traz um enigma muito grande e também alguns mitos, algumas formas equivocadas de pensar nas novas gerações. Porque quando a gente pensa nas novas gerações, a gente está pensando na nossa cabeça de geração anterior. Né? Para falar da nova. A gente está olhando o que a gente aprendeu, como nós fomos criados. E a gente tem que anular tudo isso para olhar as novas gerações. Eu tenho observado, eu sou psicólogo clínico há em torno de 22 anos, professor universitário há 18, e nas pesquisas, nos estudos, na forma de observação da humanidade, a gente foi entendendo algumas situações. É importante primeiro a gente entender a evolução da própria psicologia. A psicologia ela é uma ciência, mas uma ciência aberta, ou seja, ela tem que evoluir de acordo com a evolução social, com a evolução que o ser humano propõe. Eu não consigo olhar a psicologia e o ser humano com um olhar, por exemplo, de Freud. Eu sou um dos críticos, até me considero um pouco fora da caixinha da psicologia, porque durante muito tempo eu estudei várias outras ciências. Eu estudei muita filosofia oriental, estudei muita antropologia, sociologia. Muito amplo, né, Arthur? Se for pegar temas para poder estudar. Eu penso que a gente tem que ter amplitude para entender o ser humano. Porque se eu recorto o ser humano, eu já estou julgando ele de uma forma limitada. Até geograficamente falando, né? Você fazer uma coisa mais ampla, você vai estudar o ser humano, porque geograficamente, às vezes, por costume, cultura, você já Cada cultura é diferente. Você vai pegar uma fatia dessa, vai estar muito limitado isso tudo. Muito limitado. Então, tem que entender o que é a essência desse ser humano, né? E entender de forma geral. Entendendo isso, na evolução da psicologia, juntamente com a evolução humana, nós tivemos contextos sociais diferentes. Então, tudo bem. Por que uma cultura é de um jeito numa época, uma educação é de um jeito? Por que a ciência, naquele momento, era daquela forma? Porque foi criando novos métodos, novas formas de observação e foi criando novas nomenclaturas. Então, só para entender um pouco o que eu estou falando, os diagnósticos, por exemplo, a questão de saúde mental, de transtornos mentais, isso foi surgindo novas nomenclaturas de acordo com a evolução da humanidade. Então, se você olhar desde o surgimento da psiquiatria e da psicologia, hoje nós temos um número muito maior de classificações do que anteriormente, porque foi se adaptando a determinadas situações de comportamento. Porém, eu não sei se dizer se aquilo é o real ou não, porque eu recorto um comportamento.
Sim. e façam sintomatologia e um sinal de que aquele comportamento hoje é adequado ou não ao contexto social. Uhum. Então, eu entendo primeiro a sociedade, o surgimento desses fenômenos, para depois eu começar a entender os diagnósticos. Tá? E aí, a gente olhando especificamente para as novas gerações, nós vamos entender 2 pontos importantes. Primeiro, a questão de uma lenta mudança de entendimento. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender a cultura porque nós temos tabus e crenças e situações difíceis de... Que já veio de uma geração anterior da gente, que veio de outra anterior também. E vem de teorias antigas, por exemplo. É muito difícil hoje eu analisar o ser humano numa visão de Freud. Freud foi de um século muito conturbado e de descobertas, mas que na cabeça de Freud, por exemplo, por ele ser europeu, ele ser austríaco e tal, e na cabeça dele não funciona, por exemplo, ele não tem uma dimensão de uma criança passando fome com um bucho grande morando numa favela. Essa não é a realidade dele. Mudou muito. Mudou. Sempre muda. Então as teorias dele são baseadas na questão de conflito daquela época. Eu não tenho como adaptar isso hoje. Por isso que eu conheço muito bem Freud, mas eu não acho ele explicável para hoje, como outros teóricos antigos. Então a gente usa aquilo como base, mas porém avançando na teoria. A gente tem que entender as modernidades. Estou falando como leigo, né? Às vezes um conceito dá para aproveitar, né? Que às vezes alguma coisinha que ainda é do comportamento humano, mas realmente se não adaptar, pelo que você adiantou do início da conversa aqui, assim, meio que você tem que se despir, pra você poder entender, para depois você conseguir às vezes chocar com informação que já existia, para você conseguir ir por um caminho, claro. né? Que você tem alguma base, mas que ele é novo ainda, ele vai ser descoberto, entendido, para você poder trabalhar em cima. E em cima disso que você está falando do descoberto do novo, na ciência a gente tem um termo muito interessante chamado Zeitgeist, que em alemão significa o espírito do tempo. E significa que tem muita pesquisa que já foi comprovada, que já foi testada metodologicamente, porém, você não pode colocar ela à tona, você não pode colocar os resultados à tona. Porque a sociedade, a cultura ainda não está apta, não está mentalmente preparada para receber aquela informação. Vai dar tipo um choque inesperado. Isso dá um choque, vai dar um desequilíbrio mental desnecessário. Então espera-se um pouco, vinha a sociedade amadurecer mais para trazer aquela informação à tona. Né? Hoje, por exemplo, você tem a física quântica, ela vem revelando situações do universo, situações da matéria, das energias, que até pouco tempo só se falava nas filosofias orientais, nas filosofias espíritas, enfim. Mas hoje é confirmado cientificamente alguns pontos. Porém, ainda eu não posso expressar totalmente. Apesar da academia já estar estudando isso, né? As universidades já estarem estudando isso. Porque isso está nos estudos que você tem, né? Particulares ali sobre o tema, coisas que você, como profissional da área, tem mais acesso. Né? Isso. Aí eu venho estudando muito isso e buscando em outros pesquisadores diferentes, só daqueles tradicionais da psicologia. Sim. Né? Então, só para você ter ideia de como é importante essa evolução, nós tivemos uma mudança de pensamento, porque antigamente tudo era visto como adulto. Uma criança nascia, você tratava ela como adulto. Então, e isso é um registro de um pesquisador importante da área de infância, chamado Philippe Henriet, um francês, que ele trouxe essa ideia de que nós inventamos a infância, que nós criamos um momento para se designar de infância. Por que isso? Porque começou a ter muitas mortes infantis, né? Principalmente em idades mais... Há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, nós tínhamos mortes iminentes porque tratavam a criança como se fosse um adulto. Então, ele participava de jogos normalmente, vida sexual ativa, onde o adulto frequentava, a criança estava lá. E até curioso que o bebê também, ele não tinha cuidados sanitários com ele. Sobreviviam porque tinha que viver mesmo. Porque a maioria morria quando bebê porque não tinha cuidados de higiene. Assim, quando a medicina sanitária entendeu que estava morrendo muita criança, falou, opa, nós temos que cuidar dessa criança. Porque você ter ideia, na Inglaterra, na Europa de forma geral, o período do banho, ele acontecia mais na época quando esquentava, somente na primavera e no verão, e eles tomavam banho em tinas. Só que o ritual era, o mais velho entrava primeiro e o bebê o último. Então o bebê já tomava banho numa água suja, insalubre, a tendência dela pegar alguma coisa era maior e morrer, enfim. Então, tivemos que criar um cuidado, um estudo diferenciado para a primeira infância.
Uhum. Então foi criada essa nomenclatura, infância. Quais são as características? O que precisa ter de cuidado? O que a gente precisa fazer para voltar a uma educação para aquela criança? Uhum. Não pode tratar ela como um adulto. Então, no primeiro momento, foi uma educação voltada à sobrevivência da daquele criança, ser ali, da né? questão sanitária. Né? Até se você olhar as fotos antigas, você ia ver. As fotos das crianças eram roupas de adulto. Depois começou a pensar uma roupa infantil, aí começou a ter um mercado para isso, né? A pensar a psicologia. Olhar de outra forma, né? Olhar para aquele do ser ser humano. que tinha necessidades especiais. Mais recente, ali a gente chega já para o século passado, ali no início do século passado, a gente pode olhar 40, 50, já começa a ter uma nova possibilidade. Uhum. É uma faixa que não é criança nem adulto mais. Assim, ainda não é adulto. Não é criança mais, mas não é adulto. E o que é? Aí você cria uma ideia de adolescência. Né? Uhum. Que é a ideia de um período que ela está em latência, um período que ela está trazendo os hormônios e aflorando os hormônios. Tem uma confusão ainda de identidade, porque ela está formando aquela identidade. Então, ela tem comportamentos atípicos. Mas também não está tão frágil, né? A questão sanitária que você falou, né? Isso. O Já corpo já evoluiu, como você falou também. Então, já houve uma necessidade, no seu entendimento, assim, de realmente separar por essas características ali. Porque você não pode cobrar ele totalmente uma responsabilidade de adulto, como também ele não é criança, então ele não pode fazer o que as crianças faziam, então ele está no limbo, ele não sabe como ele se comportar. Uhum. Aí tem os grupos que foram formando esses grupos entre os adolescentes que se entendiam. E aí que vê as ideias dos grupos, né? Das gangues, dos grupos de amigos, os grupos entre eles que formavam ideias próprias, né? Independente dos adultos. Ideias que conversavam, né? Na mesma nuvem. Isso, tinha o mesmo assunto, vibrava na mesma situação, na mesma frequência. E tinham interesses próprios. A partir dali começou a gerar também uma geração própria de adolescente. E gerou um estudo para isso. Voltado não só na psicologia, mas na sociologia, antropologia, na medicina, no mercado, que começou a ter produtos próprios para eles, a música, e aí nós temos a evolução para cá disso. Com esse nascimento da adolescência, começou a ter uma ideia de uma nova geração. Primeiro porque você tem uma geração diferente da anterior, que tem ideias próprias, que tem vontade própria, tem autonomia, independência, e que não se enquadra. Costume, cultura também. Na ideia de um adulto. Os adultos acham isso ruim, porque você tem que seguir o controle social e permanente daquele comportamento, né, socialmente. Tá mais no controle, né, se ele seguir. Mais no controle. Então, né? Aquilo que foge gera estranhamento. Só que numa geração anterior, que foi criado nessa adolescência, ainda você tinha pequenos rebeldes, que foram nomeados de vários nomes, aí tem diversos, né? Você pode chamar de... né, desde os hippies, que foram uma mudança de consciência planetária, olhando contra guerras, né, mais paz e amor, a questão ecológica, a questão mais do amor do fraternal do que a liberação sexual, enfim, que foi um rompimento de comportamento e uma ofensa para os mais tradicionais. Assim também como, a partir dali, começou uma geração a ter uma visão diferente de mundo, de como enxergar o mundo. Né? Em alguns teóricos, tanto da psicologia quanto de outras abordagens, entende-se que essa geração iniciou o que é chamado de crianças índigas, ou adolescentes índigos, que é uma geração que tem uma característica diferente. Um olhar mais questionador. Um olhar questionador, uma autonomia maior, um olhar mais para o outro, um olhar mais para a justiça social. Né? E começou a vir esses comportamentos à tona, porém ainda uma escola muito tradicional. Uma escola que ainda não dá evasão a esses talentos, a essas formas novas de ver, porque ainda você está muito preso a um controle daquele comportamento e a um controle da forma de pensar. Você falou uma palavra interessante, que é o grupo, né? Então, talvez estava ainda mais uma forma de grupo, né? Provavelmente a gente vai chegar no nosso bate-papo aqui no momento de a gente falar um pouco mais de individualidades, né? Então, aí já era mais grupos. Mais grupos que se identificavam, né? Ficavam à parte da sociedade, porque eram mal vistos, né? Já era alguma fragmentação, porque já não era o ser humano, já era um grupo naquela determinada faixa de idade, mas não era o que... E aí, você entendendo isso bem, se eu tenho um grupo, tenho um comportamento diferenciado, eu tenho um grupo tradicional que não aceita aquele comportamento, então é um comportamento anormal.
Uhum. A gente diz que um comportamento é anormal quando ele está fora do padrão social. Tá, o padrão social é normal? Não sei. Alguém me disse que é. Quem que criou esse normal, né? Quem Qual que é criou? a regra dele? Geralmente ele vem baseado em alguma tradição. Algo que sempre foi assim, por que eu vou mudar? Então é assim, esse é o comportamento dito normal. Só que eu não tenho parâmetro disso. O que é um comportamento anormal? Normal é dito socialmente. Uhum. Aí que eu falei, as evoluções do estudo, ele vai baseando nessa normalidade. Né? Eu, particularmente, não gosto muito desse termo. Né? Porque a gente mais rotula do que entende. Uhum. Porque como é um padrão cultural, por exemplo, se na minha família a tradição é fazer dessa forma, se uma outra pessoa faz de forma diferente, então ele está errado. Ele é que é o problema. Ele que é o desgarrado, eu tenho que botar ele no controle. Esse é o pensamento. É cômodo esse pensamento, né? É Cômodo mais pro cômodo. sistema. É. Sabe? Porque eu controlo todo mundo dentro do meu padrão e funciona da forma que eu controlo. Só que esses padrões começaram a vir como subversivos, né? Porque eram jovens que queriam romper o sistema. Romper o modelo tradicional imposto. E isso começou a gerar, então, estruturas diferentes. Né? Vamos dizer assim, de forma de comportar, de ver o mundo. E isso incomodou muita gente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar a criar modelos de rotulação, modelos de controle social. O controle social que sempre existiu foi a educação. A educação tradicional que nós temos hoje, ela veio do modelo jesuíta, do modelo lá de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na igreja, ele criou uma estrutura de ensino para os clérigos, para os padres. Mas isso foi criado depois um modelo pelos jesuítas, quando os jesuítas vieram no Novo Mundo. Para adaptar ele em escala, né? Isso. Vamos catequizar as pessoas, e a catequização era a partir de uma educação formal. Só que essa educação formal jesuíta, ela foi adaptada para a escola tradicional, que é esse modelo que nós temos olhando um para a nuca do outro, não conversar em sala de aula, ficar sentado durante horas, ouvindo alguém que sabe, um sabidor, a depositar o conhecimento no outro, como se o aluno fosse um cofrinho que você coloca. Isso, você vai comprando dinheiro, ou um balde que você vai enchendo a água. Até o próprio nome aluno significa isso. Aluno é alguém sem luz. Não sabia. Aluno significa isso, lumine, sem luz. É alguém que você vai... Então, um professor com toda a sapiência vai dar luz para aquele aluno. Só que dentro da visão que ele quer. E dentro da visão que a sociedade quer. Então, se ele pensa um pouco fora da curva, ele é um problema para todo mundo. Né? E aí nós temos... historicamente, todas as revoltas dentro disso, e a gente entende como que a escola começa ainda a ver essa situação. E aí começa a criar nomenclaturas diagnósticas dentro do DSM-4, que é o manual diagnóstico que estuda isso, o manual que faz o estudo, que faz a catalogação desses... Qual é o nome? Chama DSM. Isso aí acha na internet? Hoje nós estamos na versão 5. Já sai a versão 5, então vai tendo atualização. Esse DSM, ele chama Manual de Estatística de Estudo de Transtornos Mentais. Né? Ele é um recorte do CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. Hoje nós estamos na versão 11, e ele pega a letra F. A letra F é específica de transtornos mentais. Então, o DSM-5 é um recorte do F, da letra F, do CID, porém ele mais miuçado. E aí é a base que os psiquiatras e psicólogos utilizam para os diagnósticos. Né? Mas você vai ler os diagnósticos lá, tem diagnósticos que são meio... A ideia é controle social mesmo. Né? Porque, por exemplo, tem um diagnóstico lá que eu particularmente acho um pouco tanto idiota. Por exemplo, transtorno opositor desafiador. Então, se você é uma pessoa que questiona, se é uma pessoa que não concorda, você pode estar com esse diagnóstico. Então, peraí. Então, se uma criança, então, levanta o braço porque leu e faz uma colocação ou faz uma pergunta que a professora não sabe responder, ele está desafiando. Com frequência. Incomoda ela não saber responder, né? Então é mais fácil rotular. E hoje, quais são os diagnósticos que tentam esse controle social? Nós temos o diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, né? Que é o TDAH, ou TDA, que é só transtorno de atenção. Nós temos alguns comportamentos que acabam caindo nos TEAs, que são os transtornos dos aspectos autistas. Nós temos o TOD, igual eu falei, transtorno opositor desafiador.
E nós temos alguns outros que começam a esmiuçar dentro desse. Uhum. É um componente maior e começa a criar alguns diagnósticos. Quando eu não sei... Vai lendo característica dentro de uma característica inicial, talvez. Inicial. Quando eu não sei que tem... ele tem ansiedade. Não, todo mundo tem ansiedade. Ansiedade, nós precisamos da ansiedade para reagir ao mundo. Né? Ela, em extrapolação, não é um problema. Vai tipo uma continha, que tem isso aqui, eu vou somando com isso, só que isso, pelo que você tá me falando, eu como leigo aqui, tentando entender, muita gente tem. Igual você falou da ansiedade, né? Uma série de outras características também. E aí eu inibo um comportamento que é do aluno, que é da criança. Então, vamos entender primeiro em casa. Os pais... Só mais um par, mas é uma ciência, né, cara? Porque depois de rotular alguma coisa, você conseguir separar, deve ser uma linha bem fina, né? Que aí é mais fácil, como se diz, já que tem algum rótulo, botar tudo naquele pacote. Como que a ciência faz essa avaliação? Eu observo comportamentos específicos e sintomas, né? E analiso que dentro de um grupo de 100, vamos dar exemplo, com a maioria de 70, 80 tenha. Então, significa que esse é o comportamento específico de quem tem determinada situação. Uhum. Entendeu? Eu começo a criar um diagnóstico dentro de um padrão que não é normalizado. Entendi, parâmetros entendeu? Assim lá dentro. Só que assim, aí que eu queria chegar nas novas gerações, que as novas gerações já apresentam esses comportamentos naturalmente. Não significa que é um transtorno, que é um adoecimento. Né? Como eu falei, eu penso um pouco diferente das nomenclaturas de vários profissionais que têm uma tendência a querer diagnosticar a todo custo, porque eu tenho observado muito isso no comportamento e também no comportamento dos meus filhos, no comportamento das escolas, de como funciona. Eu trabalhei em escola, fui psicólogo escolar no GDF, fui concursado em Brasília com a função de psicólogo escolar, atendo muita criança no consultório adolescente e também na universidade, onde eu trabalhei durante muito tempo, observando o comportamento de alguns adultos. Vivência mesmo, parte prática mesmo. Vivência, e também eu me considero também um desses índicos. Eu não sou uma pessoa que enquadra facilmente, até pela vivência pessoal de como eu fui criado dentro da escola e no contexto familiar. Então eu vejo a demanda desses jovens e o que eles falam. Né? Então você vê de forma mais aberta também, mais né? aberta. A mente mais aberta. Isso. A necessidade de mudança, ela é necessária para essa nova geração. Porque pensar mais do mesmo não funciona mais. Eu estou falando nem uma questão de... porque esses jovens precisam ter mais... Sabe? Não. É por uma questão de sustentabilidade social e sustentabilidade do ser humano habitar na Terra. Alguns comportamentos não cabem mais. O atrito é normal, né? Cultural de geração em geração, pelo que você falou, até determinado ponto que... a gente tem que entender que está acontecendo evolução também. Né? Se quiser taxar demais, limitar demais, onde é que vai parar, né? Tudo evolui. A natureza evolui. Tudo evolui. Uma coisa que eu acho interessante para a gente começar a analisar é o seguinte. Primeiro que essa nova geração, eles não entendem determinadas nomenclaturas. Uma coisa interessante, só somando o que você falou, é que você tem observado como profissional que já, da base, elas já estão vindo assim, né? É o que você falou. Sim, então é um comportamento que, como você falou também, ele já meio que nasceu. Então é difícil de eu conseguir basear ele, banalizar ele com base com o que já tem, então, né? Talvez mais difícil. Assim, eu não vou falar de um aspecto muito de espiritualidade, mas eu vou falar já de um aspecto científico. A gente vê mudança de comportamento, sim, de bebês para cá. Né? Você vê que antigamente o bebê nascia, ele levava tempo para abrir o olho, tempo para andar. Hoje as crianças andam mais cedo, se comunicam mais cedo. A forma de comunicar também, com tanta tecnologia hoje na já mão. Sabem mexer na tecnologia com muito mais rapidez. Mas uma das coisas interessantes é que tem alguns geneticistas, alguns médicos que trabalham com genética, que vêm dizendo de uma certa mudança genética dessas crianças que nascem hoje. Então nós temos uma geração jovem, adulto para jovem, que está tentando romper alguns padrões. Na verdade, romper esses padrões para aquelas crianças que estão vindo não sofrer. Sim. Poderia dizer que é uma missão? Pode até ser. Poderia ser dizer que eles sabem disso? Não. Né? Mas agem de uma forma meio que automática, sabendo da autonomia e da independência que eles têm e da autoconfiança. Então, o que eu observo? Crianças que chegam no consultório com determinados diagnósticos já feitos, depressão, TDAH,
alguns com um aspecto autista. A gente começa a analisar que tem uma coisa aí que não está batendo muito como diagnóstico. Foi um diagnóstico prévio, um medo do profissional. Os profissionais têm medo de não corresponder socialmente, então ele acaba previamente acelerando o processo para atender uma necessidade dos pais ou da escola. Corrija se eu estiver falando bobeira, mas às vezes o pai também, os pais colocam uma pressão para, né, ter uma resposta que, sim, independente, acho que mais uma vez a palavrinha ansiedade, né, também às vezes ela se faz presente nisso, né? Eu preciso de uma resposta para saber onde é que está nesse mapa que a sociedade tem, onde é que o meu filho está, por exemplo. Sabe por quê? Porque eles não dando conta de lidar. O pai não está dando conta de lidar com o filho, nem a mãe. A escola não está dando conta de lidar com aquela criança, porque o que os pais fazem? Não consigo meu filho. Então o que eu faço? Terceirizo. Coloco ele em tudo quanto é coisa. Você pode olhar que é uma realidade. Coloca ele no esporte, é no inglês, é na música. Vai enchendo o horário dele de coisas e terceiriza para a escola. Mas aí na escola, a professora está reclamando sempre do comportamento. Ou é um comportamento agressivo, ou um comportamento alienado, ou um comportamento de quem não quer nada, ou um comportamento de que termina o trabalho, faz tudo, mas ou então está aquém de determinado conteúdo que queiram, que aprenda. Estão sempre tentando moldar e ele escapa daquele molde, então é um problema. Só que antigamente o problema era 1 ou 2. Você pincelava. Hoje a escala é praticamente a maioria. Teve uma evolução de um comportamento de uma educação que não evoluiu. Nem a educação da escola, nem a dos pais. Não acompanhou a mudança. Não acompanhou a mudança. Os pais até que tentam no que pode, mas ainda estão presos a certos preceitos sociais, preceitos dos avós, preceitos de como a criança deve comportar. Porque, Ismael, a gente vive hoje uma fobia de criança. A criança não pode chorar, ela não pode gritar, ela não pode correr. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia num restaurante, a criança era correndo, não tinha celular para você dar para ela. Mas hoje não pode. Aí para a criança ficar quieta... Feriu alguma coisa que tá ali no clima de todo mundo. O menino não pode correr, não pode gritar, não pode brincar. Criança tem energia. É dela. Mas é assim. Olha só, tanto que o negócio é meio complicado de entender. O menino pode ser agitado. Se ele é agitado demais, ele é hiperativo. Tem que tomar Ritalina. Ritalina é o pior medicamento que pode dar para uma criança do mundo. Você danifica todas as funções neuronais dela. É um momento dentro da vida dela. É um problema. Você falou da energia que ela tem, como é que vai gastar e tudo. Não, mas se a criança tá quieta demais, fica o dia inteiro no celular ou vendo televisão, é um problema também. A criança não sabe como se comportar. Porque se tá errado correr, se tá errado tá sentado, ela é um erro. Para a família, ela acaba sendo um problema. Por quê? Os pais não têm tempo mais para essa criança. Os pais pensam muito nos afazeres pessoais, no trabalho, que cada vez demanda mais dele, né? Ele acha que atendendo bem material para aquela criança tá bom, e ele esquece do tempo com a criança, do brincar com a criança, do conhecer a criança, do criar laço de confiança com a criança. Né? Não é na escola que ela vai fazer isso. Aí nem nas outras atividades que ele foi colocando. Ela quer a confiança dos pais, porque essa nova geração, qual a característica principal dela quando criança? Ela quer o amor acima de tudo. Na cabeça dela... Foi perdendo com o tempo, né? Igual você narrou. Foi perdendo. Porque antigamente você tinha... Não é que não tenha, né? Deixando claro que não é que não tem, mas é porque a forma de expressar e de demonstrar isso aí... É isso mesmo. Porque antigamente, assim, mesmo que os pais estivessem ausentes, tinha momentos que eles estavam em casa. Mesmo que os pais fossem rígidos, o que fosse, mas as famílias eram numerosas. Então, mesmo se falta algum material, você tem o amor que estava... Isso, né? Ia buscar de outra forma. Mas as famílias eram numerosas. Geralmente eram criados mais próximas. Geralmente a vizinhança era mais próxima. Era um grupo maior que atendia essas necessidades. Só que a criança hoje evoluiu e ela tem uma atenção diferenciada. Não é o amor que a gente fala hoje, é um amor... Eu não estou preocupado com o futuro da criança. Porque ela também não está preocupada. Ela está preocupada com aqui e agora. Ela prefere o pai e a mãe presente, escutando ela, porque é uma criança muito comunicativa. Tem acesso a muito mais informação. Muito mais informação. É uma criança que tem mais liberdade para se expressar do que antigamente. O pessoal fala assim, mas antigamente era melhor. Porque só do pai olhar, a criança ficava quieta. Peraí, isso era respeito ou era medo? Se for medo, não tem amor. Se você passa a ter medo do seu pai, você não tem confiança nele. Você não pode dizer tudo que você pensa para ele. Aconteceu uma coisa na rua, você não pode falar para ele que você sabe que ele vai dar uma bronca.
Então, peraí. Então, a gente tem que separar um pouco as coisas. Pensar, né? Né? Essa modelo antigo para essa geração já não serve mais. É meio contraditório também, porque hoje tem muito mais informação e muito menos compartilhamento de onde que eu vou debater sobre, né, essa informação. Mas aí que tá. Se eu tenho muito informação para essa criança, esse jovem, eu tenho que dar mais formação. Tenho que dar base. A base é, expõe o que você está falando, me expressa. Deixa eu ver o que você está entendendo para depois eu colocar. E cadê esse tempo, né? Porque hoje é embutido. Essa pergunta e ouvir aberto. Hoje é embutido, não tem negociação. É assim e acabou. Para esse jovem, ele não entende por que não. Não, eu quero saber o motivo. Você tem que me convencer. Uma criança dá uma birra, ou ela começa a querer uma coisa, se você conversar com ela, encarar e ter respeito dela, respeitar ela como um ser humano que está ali, e conversar com ela naturalmente olhando para ela, ela vai entender. Agora, se você começar, por que não? Porque eu não quero. Porque você começar a proibir ela, ou inibir ela, ou não respeitar ela como autonomia, aí ela vai rebelar. Vai brigar, vai ficar nervosa, brava. A gente tem a tendência de, quando a criança fica assim, subir o mesmo tom. Brigar junto, bater. Essa criança não adianta mais fazer isso. A gente perdeu o tempo dela. É por isso que a escola hoje não adianta mais essa criança não ser questionadora. Não adianta mais essa criança, porque ela já tem acesso prévio. Ela chega na escola, ela já conhece muita coisa. Não é mais uma folha em branco, como eles imaginavam, que eu tenho que impor o conteúdo. É uma criança que já tem... Por isso que essa geração... Acho que quantos anos que a criança já está com um computador, um celular na mão, né? Basicamente, hoje já os pais já colocam ela desde bebê, então ela já sabe. É igual você falou no restaurante, a criancinha chorou, já põe um vídeo aqui para poder ver, escutar, para poder já não ferir aquilo que os outros estão julgando, né, olhando para a mesa que a gente está sentado para poder comer. Isso é uma estratégia? É, mas eu não posso usar isso sempre. Eu tenho que fazer a criança entender também o momento. O momento do adulto, o momento da criança, o que está acontecendo na situação. E talvez o adulto, pelo esse julgamento dos outros adultos, né, também acaba ficando nesse... Fica sem graça, nesse jogo, né? Fazer assim, isso, eu fiz isso recente, mas de novo estão me julgando já, vou fazer de novo, que é mais cômodo, talvez também ali. Isso. Às vezes, né, deixa de valorizar e reconhecer aquilo que realmente vale a pena, que é a relação que ele está construindo com o filho. E aí eu tenho comigo uma ideia de que a família tem que evoluir junto com os filhos. Então, por exemplo, o que eu mais ouço sofrimento dos filhos é isso. Eles vão virando crianças, vão avançando para a vida de adolescente, e os pais ainda tratam eles como se fosse criança de 5 anos. O adolescente já tem autonomia, já tem a cabeça formada. A gente educa mesmo de valores e transmissão da família em torno dos 7 anos de idade. Depois a gente só mantém. Já é dado técnico assim, de estudo é um estudo que hoje analisa na psicologia alguns comportamentos, de que o entendimento de valores e de como se comportar é em torno dos 7 anos de idade. 7 anos, cara. Depois disso eu mantenho, eu negocio. Eu faço a negociação. Tem que ter um outro entendimento a partir dali. E os pais ainda pensam que, não, eu tenho que controlar. Então, vou te dar um exemplo simples, que é o que mais acontece. O menino está com 12 anos, outros interesses na cabeça, outras coisas, aí o pai e a mãe chegam, vamos almoçar na casa da vovó. O adolescente não quer. Ele não quer ir lá. Não, mas tem que ir, porque você tem que ir, porque você tem que visitar a vovó, porque você é obrigado a ir. Aí o adolescente vai com a cara amarrada, chega lá, não quer cumprimentar ninguém. Interessante você falar isso, porque assim, eu achei super interessante, né? Um dado, um estudo sobre os 7 anos. Às vezes ele tá tentando, né, somar aqui com o que você não concluiu ainda, mas abrindo esse parênteses. Às vezes ele acha que por ele obrigar o filho a ir no almoço na casa da vovó, ele ainda tá passando aquele valor de família aos 12 anos de idade, sendo que pelo que você falou, ou né, passou até os 7, isso aí vai gerar uma situação melhor, ou não adianta ficar insistindo muito aí, é mais ou menos isso? Isso, porque o que eu entendi dessa nova geração, eles não gostam de ser desafiados ou perder a autonomia. Então, quando você obriga, ele está perdendo a autonomia dele, não é ele que está escolhendo. Hoje, tem que conversar com a criança e com o adolescente, dando parâmetro de negociação. Eu dou opções. Você vai na casa da sua avó almoçar ou você vai ficar aqui sozinho? Só que eu não vou trazer comida para você. Você vai se virar. Você escolhe. Ele vai escolher. Ele vai pensar e concluir que, poxa, eu tô com fome, agora é o horário do almoço, faz sentido eu ir lá, né? Mesmo que depois eu volto para cá e faça o que eu queria fazer agora. É isso. Mas ele que concluiu. Ele que concluiu.
A gente tem que dar autonomia para ele porque faz parte dessa geração. Legal. É porque, na verdade, o adulto quer ter o controle e achar que tem a razão que manda. Eu mando, tem que obedecer. Não é bem assim. Não mais. Quando a gente entende a microfísica do poder, que é um livro muito interessante escrito por Michel Foucault. Foucault foi um dos que fizeram uma leitura, ele fez uma leitura muito interessante sobre a sociedade durante que ele estava vivo, dos livros dele, enfim. Uhum. A gente vai entender que a microfísica do poder, ele pega muito dentro da família. Porque o homem está lá no trabalho dele, lá ele tem o poder que exerce em cima dele, um patrão, alguém que manda nele. Lá ele não tem autonomia para falar o que ele pensa, o que ele acha. Ele chega em casa, ele quer mandar no mesmo tanto. Aqui eu mando, lá já que eu não mando, aqui eu mando. Uhum. Algum lugar tem que mandar, vai ser aqui. Eu tenho que mandar em alguém, ou em algum lugar. Uhum. Né? Lógico que isso não é padrão. Aqueles têm necessidade disso. Mas a gente, de vez em quando, muda o nosso comportamento sem a gente perceber. De algo que aconteceu externo. Replica, né? Replica, a gente reproduz isso. E geralmente a gente tem a lembrança de como o pai fez com a gente, como o avô fez com a gente. Né? Aí se soma, né? Já aconteceu, lá, igual você falou, aconteceu no trabalho. Como característica, talvez, do ser humano, já tendo a replicar. Aí eu vou somar ainda com o que já replicaram. Eu me lembro e já potencializa. Porque eu tenho que exercer meu poder em algum lugar. Para eu me sentir que eu sou digno. Uhum. Que eu sou, vamos dizer assim, o homem, né? Uhum. Acontece com a mulher também? Acontece. Só que a pressão em cima de alguém que tá à frente de alguém, à frente de uma família, é maior. Se for uma mulher solteira, que é ela que manda na casa, ela vai sentir isso maior. Uhum. Ela tem um peso maior sobre isso, de tem que dar certo. Uhum. Quanto mais responsabilidade, né? Mais responsabilidade, mais carga. Mas não porque ela quer atender uma necessidade dela ou da família, porque ela quer atender uma necessidade social. Um peso social. E esse é um problema. Então, o que acontece? A gente hoje tem que olhar para o jovem e a criança olhando o que ela é hoje. Não pelo que foi no passado, não com as crenças. Não, a gente tem que entender cada criança. Então, com os meus filhos, como que eu trato? Eu tenho que entender como cada um funciona. Qual a reação de cada um? Eu não posso dar a mesma bronca para um e para outro. É diferente. Eu não posso... porque eu amo por igual. Isso é a maior mentira que já ouvi. E eu tô te falando a maior verdade. Tem muita gente que vai discordar de mim. Mas por quê? A gente não ama os filhos por igual. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que cada filho vem numa época diferente. Segundo, cada filho tem uma característica diferente. Terceiro, cada filho eu tenho que lidar diferente um com o outro. Então, assim, o amor é diferente. Mesmo assim que você tem um amor diferente de pai e mãe, você não ama seu pai e sua mãe igual. Uhum. Sabe por quê? Porque você sabe a hora que você precisa de cada um. Você sabe que você precisa de cada um. E cada um construiu seu laço com você de uma forma diferente. Eu preciso de alguém para me proteger, você vai procurar um dos pais que você tem mais confiança. Uma conversa mais íntima. Uhum. Não, mas eu preciso de uma orientação mais séria para um trabalho, eu vou procurar um que eu sei que tem mais essa característica. Uhum. São amores diferentes, e daí? Que hoje com a informação também não necessariamente vai ser até alguém da família. Às vezes é uma referência que você tem, uma coisa assim. Até a forma de agradar um ao outro é diferente. Se eu amo igual, então vou dar igual. Não é assim. Então, por exemplo, tem um teórico na desenvolvimento infantil, que eu gosto muito, desenvolvimento da psicologia, chamado Yuri Bronfenbrenner. É um americano que faleceu nos anos 90, mas ele fala que a criação dos filhos ou o aprendizado se passa pelo momento de cada família e de cada questão social. Ele bota isso como se fosse momentos. Então, por exemplo, quer dizer que você é o filho mais velho e você foi criado num momento que a sua família estava sem condição financeira. Morava numa vizinhança mais afastada do centro. Meio violento. Você estudava num colégio público. A sua vivência é diferente. O país estava vivendo economicamente um momento difícil. É um momento diferente. Aí, sua família melhora a situação financeira, muda de casa, seu irmão nasce, aí o seu irmão passa a ter os melhores brinquedos que você não tinha, o seu irmão passa a estudar num colégio particular. Estou falando da mesma idade que você tinha naquela época. Sim, mas outro contexto completamente diferente. Sua interpretação de mundo e a forma que seus pais lidaram com você é diferente da dele. Uhum. Então vamos fazer de conta que você teve mais a presença dos pais naquele momento, porque seus pais, o trabalho permitia isso.
Então você teve um momento mais com ele. O seu irmão não vai ter, porque seu pai arrumou um outro emprego que ele tem que dedicar mais tempo ao trabalho. É uma balança que A diferença não adianta você querer que ela vai bater os dois lados. E além dessa diferença, ainda tem a individualidade. As características que cada um tem, que é dele. Temperamento, né? O que ele vai trazendo dele. Uhum. Você falou, vamos por igual, presentear igual. O que é o presentear, né? Falando a grosso modo aqui, o que uma pessoa às vezes gosta de ganhar? Tem nada a ver com a outra, isso, sendo irmãos, por exemplo. E aí, eu tenho que ser um pai e uma mãe muito bem consciente disso, para olhar para meu filho e falar, sei que cada um é diferente um do outro. Então, vou tratar cada um na sua diferença. É o conhecer. E não igual. Parece simples, é o conhecer. Conhecer. Então, não é só dar o presente diferente, mas, por exemplo, tem um que eu preciso dar uma bronca mais incisiva do que o outro. Tem um que eu tenho que segurar mais, o outro eu posso soltar. Um eu posso dar mais confiança. E vai. Cada filho é uma característica diferente. Uhum. E cada pai sabe como tem que controlar isso. Isso não é uma culpa de ninguém. É o que é, né? É o que é. Só que as pessoas tentam padronizar. Sim, o comportamento. Por causa dessa pseudo-culpa, né? E essa geração nova, a pior coisa que tem é eu tentar comparar ela com os outros. Porque seu irmão é assim, seu colega, seu primo é assim. Não façam isso. Isso é destruir a individualidade da criança. A criança é o que ela é. Ela dá conta de fazer isso, ela tem suas potencialidades, cada uma tem seus talentos, tem o tempo dela. Eu tenho que desenvolver ela a partir dos talentos que ela tem. Eu não vou ficar pegando a dificuldade. Não vou ficar cobrando isso dela porque ela sabe. É igual a escola. A escola, ela tá nivelando todo mundo por baixo. Não é assim. Eu tenho que olhar a individualidade, eu tenho que desenvolver o talento daquelas crianças. Eu tenho que desenvolver, na verdade, a autonomia dela. Eu tenho que mostrar o que ela é boa. E não focar o erro. Hoje a educação está focando no erro. Aquele negócio de repressão, do erro. Eu tenho que corrigir o erro. Gente, o erro ensina. A gente tem que deixar errar. O erro é importante. E que adulto que está escutando isso que não sabe disso, né? Que já não viveu alguma situação que, devido a um erro, conseguiu evoluir. E por que... E aí, né, tentando entender e questionar aqui ao mesmo tempo. Por que eu que sei que vivi alguma situação de erro, de falha, que me ajudou a crescer e ser melhor numa situação seguinte, eu acredito que não pode haver falha, não pode haver erro, tem que estar dentro de um mesmo contexto. Para o filho, que geralmente a gente busca que tenha uma experiência de vida, uma condição de tudo melhor do que a gente viveu, né? É porque, no fundo, a gente teme que os filhos sejam um fracasso. A gente teme que os filhos vão errar. A gente teme, mas o temor é meu, não deles. Mas vai errar e vai fracassar igualmente, e não é sugestivo, né? E o fracasso é a melhor coisa que tem. Porque você valoriza o que você tem, você aprende a fazer diferente, você muda a sua cabeça sobre uma coisa. Reflete. Então, prova na escola é um pouco... Não avalia. Porque a avaliação, ela pega o erro. E não é assim. Se a criança erra e eu volto ela para refazer, tudo bem. Agora, se eu avalio o erro dela, não é legal. Ela e às vezes com base em coisas que não estão mais atualizadas. Então, eu estou querendo que ela acerte num negócio que não tem nada a ver mais. Então, nós temos alguns modelos de educação hoje que é mais apropriada para essa criança, que vai desenvolver mais a autonomia dela, a liberdade de expressão, a forma de consciência dela pensar sobre o mundo e vai potencializar o que ela tem de habilidade. Então, por exemplo, como que eu faço isso? Bom, na verdade é assim, a criança mostrou interesse nessa caneca. O professor, ele não vai ensinar, ele vai ser um tutor, um guia. Ele vai dar alguma atividade para ele relacionar com isso aqui. Ele vai relacionar, vai mexer, vai entendendo em cima do interesse do aluno, da pessoa. Ele achou a solução daquilo, aí eu venho com a teoria para complementar o que ele não sabe. Qual seria hoje a educação prioritária para essa nova geração? Botar eles para trabalhar, não para escutar. Porque eles já têm conhecimento prévio. Então, com aquela situação aparente, ela vai encontrar questionamentos e soluções diferentes também. Porque o que nós temos hoje, uma geração antiga, é uma reprodução de conteúdo. Isso não gera nada. Não, você pega um livro de escola convencional... Não gera, porque aquele sujeito não pensa além da caixinha e não dá a solução que precisa para o problema. É por isso que nós estamos com problema hoje na política, na questão social, nas empresas. Pessoas que não pensam, que não refletem, que não traz solução. Só reproduz. Ou só faz quando mandado. Não é um problema deles, é porque a educação foi assim. Então, olha só, nós temos, então, qual seria a educação que é utilizada hoje no mundo, principalmente em alguns países que focam a educação.
Eu coloco 4, 5 crianças ou adolescentes aqui numa mesa e boto um problema. Ó, esse é o problema, resolva. Acham a solução para isso aqui. E pontuam como que foi a organização, como que vocês pensaram, quais foram a metodologia, quais foram os processos, quais as etapas, e traz para mim. O professor vai avaliar, vai questionar eles. Qual foi a dificuldade? Por que vocês não pensaram dessa outra forma? Por que vocês pensaram nessa solução? Mas aí, com isso eu estiver falando bobeira, né, Arthur? Sim. Mas aí já entra um outro choque também, porque o professor, para ele ter essa didática, já é super difícil, né? Nem tá presente no mercado. Agora, ele ter esse intelecto para ele avaliar ainda mais questionamentos, situações novas, diferentes de uma geração que tem mais informação, ele tem que estar super preparado também, né? Então já entra um outro problema, talvez, cultural e da sociedade ali, em relação a conseguir extrair isso também, né? E isso que você falou é tão importante que os próprios cursos, não só de pedagogia, mas de licenciatura e de geral, não abre essas possibilidades para isso. Não se discute isso, né, para essa nova geração. Por exemplo, o aluno não pode entrar com o celular na sala. Por que não? Por que eu não posso criar um conteúdo de aula para ele usar o celular? Eu mato duas coisas, né? Ele já quer usar. Isso. Eu preciso... Uma interação com ele. Eu preciso passar conhecimento. Isso. Né? Quem sabe é uma forma de... Não sempre, né? Que existem diversas formas, mas é uma inteligente. O professor tem essas dificuldades porque ele não foi formado para isso, claro, mas porque ele ainda não enxergou o que ele quer com o aluno. Qual o objetivo que eu quero com o aluno? O que eu quero que ele aprenda? Ainda você tem um discurso, como eu falei que eu trabalhei em Brasília, eu fui psicólogo em zona rural, escola de zona rural, eu ainda ouvi de professor lá dizendo que se o aluno ali saísse dali aprendendo a ler, saber ler a hora do relógio e amarrar o sapato, para ela estava bom. Que expectativa eu tenho sobre o aluno? O meu aluno é a expectativa que eu tenho sobre ele, assim como os filhos. A minha expectativa que eu tenho sobre os filhos é que ele vai ser. Talvez a expectativa até de mundo que você quer viver, né? Porque você está formando isso. Ali, você não pode querer que te entreguem muita coisa de outro lado. Então... O que os professores e os pais têm que pensar a respeito dessa nova geração? Primeiro, tem que entender que esses jovens não estão importando com materialidade. Não estão importando com dinheiro, com fama, com sucesso. Estou falando fama financeira. Né? Eles não estão importando com isso. Eles pensam mais momentaneamente, mas eles se preocupam com o futuro no sentido ambiental. É muita preocupação ambiental de consumir questões de menor impacto possível, alimentações que menor dano à natureza, que também menor dano ao corpo. Você está vendo muita criança hoje, muita mãe pergunta por que tem criança que não gosta de carne. Natural dela, do organismo dela, ela não precisa disso. Ela quer uma coisa mais saudável. Vai dizer de onde veio? Veio com ela. Nós temos mais uma vez, eu vou sempre pontuar aqui, você não está falando bobeira, né, Arthur? Que é meu questionamento que é completamente leigo, mas pode-se dizer que seria talvez algum passo relacionado à evolução humana? Pode ser, é isso que você falou que o pessoal que estuda genética, né, eles observam, pontuam algumas coisas. Por exemplo, vamos entender um pouco de evolucionismo, né, principalmente na psicologia. Não estou dizendo especificamente dessa que você falou da carne, claro, mas qualquer outra coisa, né, qualquer comportamento assim vamos entender. Que você já vê que é de fábrica, assim, que, poxa, não era normal um tempo atrás. Vamos entender como que era antigamente. Nós tínhamos um número maior de dentes. Nós estamos perdendo os dentes. Hoje o siso não utiliza mais. Tem que arrancar. Mas antes precisava, para quebrar mais os alimentos. Observação perfeita, verdade. Antigamente você tinha no intestino uma parte do intestino que triturava os alimentos duros, que ele atrofiou. Você começou a cozinhar, não precisa mais, ele virou apêndice. Só serve para infeccionar e dar problema. Atrofiou. A evolução humana, a gente pode estar perdendo coisas assim. O excesso de pelo, que ela demanda mais, usa roupa. De consumo, né? Que você fala. E a nossa tendência de evoluir também vai ser muito grande. Isso acontece na natureza. Os animais fazem isso. Né? As novas gerações também estão... Acontece com os medicamentos. Você acaba sendo resistente a determinados medicamentos, tem que inovar. Né? Porque o organismo adapta a isso. Então, nós estamos adaptando a situação. Pode ser que essa geração está adaptando a uma nova forma de mundo. Né? A nova tecnologia, por exemplo. Os pais não entendem como tem jovem hoje que ganha fortuna com a tecnologia, sem sair de casa, fazendo YouTube, fazendo jogos.
Ué, como que ele interage dessa Trabalhar forma? a vida inteira no solzão, Não entende. ralando, de dia e de noite, Né? tantas horas por dia, e essa criança, esse menino tá aí ganhando que eu não ganho a vida inteira e um mês. Os pais, né, assim, os professores não entendem como que essa geração são pessoas que ganham muito dinheiro com projeto online, com jogos, com youtuber, enfim, e como que eles não têm interesses e estruturas sociais. Então, por exemplo, muitos deles não têm interesse, por exemplo, em adquirir bens, em comprar uma casa, em investir em imóveis, né? Eles querem experienciar a vida, eles querem ter dinheiro para ter experiência de vida. Viver O acesso, com os amigos, o acesso viagens. a essas condições veio antes de esses desejos, igual você falou de imóveis e outras coisas. Se veio antes, é natural que tem outros objetivos, outras Isso. vontades antes, né? E são jovens que estão interessados mais no convívio social, no compartilhamento do amor que eles acreditam. Tem muita gente que pergunta assim, mas sexualmente, o jovem, ele não pensa em sexo, ele pensa no compartilhamento de amor. Muitos demoram a despertar para isso. Eu convivo com alguns e converso muito sobre isso. O interesse deles é o amor fraterno, que é uma coisa que pra gente é um pouco diferente, sabe? Que soa muitas vezes até homossexual, vamos dizer assim. Mas muitas vezes não é. É porque afeto para ele é o compartilhamento. É uma geração que tem mais facilidade de falar do que sente, do que de uma geração anterior. Então eles procuram mais o psicólogo. Já Eles falam mais. aconteceu muitas barreiras, se for pegar culturalmente, muitos anos, décadas de trás para cá, que já foram quebradas, né? Foram já chegaram com quebradas. elas quebradas, é mais fácil falar. Isso, é um entendimento de jovens que entende o sentimento mais, e aí a gente tem que ajudar ele a guiar esse sentimento. É um jovem que sabe onde ele quer chegar, mas a gente tem que ajudar a canalizar ele para aquele sentimento, para aquela conquista também. É um jovem que tem um pensamento de fazer algum propósito da vida, ou seja, o que ele trabalha, o que ele faz, tem que ter um propósito social. Tem um E porquê ele maior. tem que acreditar nisso, ele tem que acreditar nisso. Então não é só para ganhar dinheiro. Se ele vê que você acabou de falar, é só para ganhar dinheiro, talvez não é o suficiente. Isso. Ele não consegue pensar igual na geração anterior, que eu tenho que manter aqui, eu odeio meu trabalho, mas eu tenho que ficar a vida toda porque eu tenho que ganhar dinheiro. Ele não pensa assim. Ele vai largar e vai criar uma outra forma de ganhar dinheiro, porque para ele tem que estar bem. Isso não entende dele ganhar dinheiro e ele sofrendo. Né? Ele entende que ele vai gastar mal aquele dinheiro, que vai trazer um malefício para a saúde dele. Então, são jovens que não vão estar pegados a emprego. E o testemunho, até pela questão da internet, né, Arthur? Ele tá maior, que querendo ou não, gera uma confiança maior desse questionamento, né? Sim. Me corrija se eu estiver enganado, mas tem um sentimento ali. E depoimento é uma forma grande, né, da pessoa trocar ideia, compartilhar informação. Eu consigo ver alguém que falou sobre aquilo com mais facilidade, mais acesso, né? A internet está aí. E me encoraja, me dá mais confiança e faz mais sentido escutar ele do que às vezes que eu escutei dentro de casa. Tô jovem, tô com energia, tô questionando tudo, vou confiar nessa ideia, que é a ideia que bate mais com aquilo que eu tô pensando, faz mais sentido, tá mais dentro do meu propósito, que às vezes nem sabe qual que é, mas que tá buscando, né? E é por isso que tem que redobrar a atenção, os pais têm que redobrar a atenção, não é os pais brigarem com os filhos porque tá assistindo, mas é assistir junto para explicar o que está acontecendo. Então, por exemplo... Ter esse filtro, né? Tem que ter esse filtro, e tudo. Porque, igual você falou, ele vai sentir sintonia com aquele rapaz está falando, a mesma coisa que ele sente. Mas o que ele está falando, né? Mas o que ele está falando? Não pode fechar no quesito de, poxa, uma ideia que foge de mim, mas também qualquer coisa na internet aí tem muito aspecto. Porque o jovem pode ser também. radical demais no pensamento, ou pode ser alguém que está levando o jovem a adoecer em vez de estar... evoluindo. Então, os pais têm que estar abertos para negociar, mas entendendo o que está acontecendo com o filho. Conhecendo o comportamento de perto, conversando, aproximando, sabendo o que ele está assistindo. A gente tem que abrir a cabeça para isso, porque o mundo precisa mudar. Não dá mais para criar a nova geração com a cabeça de anterior. Não é que o tradicional vai perder, não é isso. O tradicional, os valores, as condições que tem que ser mantidas. Mas a forma de a gente lidar com o novo, ele tem que ser aceito. Não é ver como um problema. A mesma forma que você tem de passar uma notícia, né, Arthur? Você consegue falar de tantas formas diferentes, então seria mais ou menos, né, esse questionamento. Do mesmo jeito que há o questionamento maior sobre uma determinada situação, vou voltar no exemplo que você falou, almoçar na casa da vovó. Tem N formas, como você também já deu a resposta, né? Trazer opções, trazer uma forma diferente de pensar que
às vezes no final leva aquele mesmo objetivo, mas não é mais eu que concluo que deva ser feito isso. É o ser humano dentro da individualidade dele, das ideias dele, para ele botar na balança, porque de fato essas coisas estão aí para serem colocadas na balança. Vou pegar de exemplo, se ele não almoçar na casa da vovó, ele vai ficar com fome porque não tem o almoço pronto. Né? Que aí a gente vai, às vezes, chegar no mesmo objetivo, que era ir até a casa da vovó de uma forma diferente. Através de um argumento, que ele vê que é racional. Ele tem que sentir que ele quer aquilo, ele acredita naquela... Não foi imposta. Por exemplo, teve uma vez uma mãe, morava só ela e adolescente, me procurou. Eu acho interessante pontuar isso, porque até é uma forma de se comunicar, é a forma de lidar. Ela impunha algumas atividades domésticas para essa jovem. Toda vez que a mãe chegava em casa, a filha estava deitada assistindo televisão e não tinha feito as atividades que tinha pedido. Por exemplo, lavar a louça. Estava tudo lá, a louça suja. E a mãe brigava. A filha continuava na mesma. A mãe entrava no quarto e ficava a noite toda no quarto lá e as brigadas. Todo dia na mesma rotina. A nossa tendência de comportamento é ser sempre o mesmo. A gente meio que cria uma rotina de comportamento e a gente não pensa diferente. E não para analisar nosso comportamento. Tá acontecendo todo dia, é ruim, mas familiarizei. É sempre assim, né? Eu tenho tendência de sempre chegar a esse comportamento. E eu falei com ela, falei com a mãe, falei assim, vamos fazer o seguinte, sua filha está pedindo outros comportamentos. Faz um teste. Você vai chegar em casa, você vai olhar para ela, sentar no sofá com ela, bater um papo, perguntar como foi o dia, o que ela fez na escola, assistir um pouco de televisão com ela, não toca no assunto da louça. Sabe por quê? Porque ela sabe que tem que lavar a louça. Você já explicou para ela. A hora que só que você não o portão abrindo, já sabe o que vai acontecer. Você não vai... Ela já sabe que o comportamento vai ser de briga. Né? Que a mãe não vai importar com ela. Que não está importando mais com a louça e com a casa do que com ela. Então você não toca mais nisso. Nem vai lavar a vasilha para ela. Deixa. Então, no primeiro dia ela foi lá, e ela me contou depois, sentou, conversou com a filha desconfiada, né? Porque ela nunca tinha feito isso. Tá diferente. Ela sentou aqui para conversar comigo, o que ela tá querendo, uma bronca, né? Aí conversou, ficou um pouquinho com a filha, foi pro quarto. Ficou lá, voltou, conversou com a filha ainda, não tocou no assunto. Tá. Segundo dia chegou, a louça continuou suja. A menina na mesma posição. Não é milagre também, é o processo. Conversou com né? ela... Tal, porque a menina está desconfiada também, o comportamento da mãe mudar de uma hora para outra. Né? No terceiro dia, a mãe chegou, a louça estava lavada e ela estava sentada esperando a mãe. Para conversar. Então, muitas vezes, porque a gente acha que quem tem que mudar é o outro, quem tem que mudar é o filho, quem tem que mudar é o mundo. E a gente não quer mudar. A gente não olha para os nossos comportamentos e fala, poxa, peraí, tem alguma coisa acontecendo que eu estou equivocado. Eu tenho que mudar minhas crenças. Eu tenho que mudar meu comportamento. Né? Eu tenho que olhar para aquilo ali de uma forma diferente. Muito interessante esse exemplo que você deu, porque aí eu vou tentando fazer um filtro aqui para te responder. É desafiador, viu, Arthur? Você é um livro, cara. Você é um Google aqui na minha frente. Eu fico tentando ser inteligente para acompanhar aqui. É bem difícil. Mas, tá conversando de boa. Mas a informação de que precisa lavar a louça, né, e que precisa limpar as coisas, fazer os afazeres da casa, já tinha sido absorvida. Sim, não adianta chegar e brigar por informação que já está ali. Não precisa ficar batendo nessa tecla, porque a informação já estava lá. Só que a informação que não estava lá era aquela que estava, entre aspas, o problema na mãe, né, que achou que o problema estava na filha, nesse exemplo que você deu. Por falta de um debate, um momento que com certeza a mãe também usufruiu dele tão quanto a filha, por entender melhor, por se relacionar melhor. E o objetivo final, que era a informação que já estava na mesa da louça do afazer ser feito, aconteceu na mesma maneira. Melhorou a relação das duas, elas passaram a entender mais uma outra, tiveram esse momento de conversar mais sobre uma outra. Por quê? Porque a mãe tinha uma visão ainda daquele comportamento antigo. De que ela era obrigada a fazer as coisas. E acostumou ao atrito. Era obrigada a fazer, senão ia ter punição, tal, não questionava o porquê. E com a filha acostumou com aquele atrito diário delas ali. Isso. E ela estava reproduzindo um comportamento de sempre. A gente tem que interessante. A gente tem que se apegar nisso. Porque assim, a nossa cultura ocidental, ela é um pouco voltada para um patriarcal, para alguém que manda e obedece. Na verdade, a gente tem que negociar. Tem que estar bom para os dois lados.
E para os filhos também são assim como relação de chefia com subordinado, toda relação. E assim, como toda boa negociação, quando você chega no final dela ali, que ela é sadia, é bom para os dois lados, né? Então, às vezes você teve que ceder alguma coisa, mas ganhou em outra. Aí, por exemplo, vou te dar só 2 exemplos interessantes de um livro. Tem uma senhora, ela chama Barrymore, é uma americana, uma senhora que escreveu um livro muito sincero. Ela escreveu o livro com mais de 90 anos. Então, o livro você começa a ler, ela escreve o que ela pensa. Ela escreve o que ela pensa, tipo assim, cansei. Ela bota, cansei. Vou deitar, vou no banheiro. Ela escreve o que ela pensa. Uhum. Mas ela conta histórias dela, de quando ela acompanhou, ela foi discípula de um psicólogo famoso chamado Fritz Perls, americano, que criou a Gestalt-terapia. E ela acompanhou ele e acompanhou alguns índios norte-americanos. Ela passou tempo com os índios. E ela observou alguns comportamentos que chamaram a atenção dela. E ela deu grito para isso, para falar assim, o jeito que a gente comporta, que não precisa ser assim. Então, por exemplo, diz ela que estava um dia na mesa conversando com a índia. Analisando mesmo. Conversando com a índia lá, ela bateu a mão no copo com leite, derramou e o leite começou a escorrer pela mesa. Ela saiu correndo, doida, procurando um pano para limpar. Ela saiu para lá correndo doida, cadê um pano, vai sujar. A índia pegou o copo, botou debaixo da mesa, esperou o leite escorrer e botou de novo na mesa. Na hora que ela chegou e viu aquilo, ela falou, como que a gente pensa errado? Como que a gente é imediatista, que a gente quer corrigir os problemas, a gente está pensando no problema, no sofrimento, nas consequências, e a gente não olha para o problema naquele momento. É a mesma coisa do jovem. Eu tenho um jovem, uma criança com um comportamento assim, eu já estou pensando no futuro dela, que ela vai fazer isso, que vai me provocar, que vai ser um marginal, que vai ser... Muitas vezes é só um comportamento de momento. Que eu só tenho que entender ele. E a pessoa que está vendo que problematizou tudo na cabeça dela e não é bem assim. Claro que muita coisa tem que cuidar, né? Mas, sim, mas eu tenho que entender aquele momento. Saber separar o que é de momento. Aí eu tenho ela registra uma outra situação interessante, que ela estava num evento festivo dos índios, fogueira, tal, aquele negócio, e um índiozinho mexendo no fogo. Tá lá, mexendo no fogo, metendo a mão no fogo, e ela preocupada. Com a nossa cabeça. O radar dela ligadão e o pessoal lá... De ansiedade, lá... de preocupação, de que a gente faz isso. A gente não deixa os filhos geralmente viver as experiências. E nesse exemplo, nenhum dos outros. Tem pais que não deixam o menino jogar um futebol porque acham que vai machucar, que vai... Não deixa o menino viver. Então, e ela sai correndo todos os índios. O menino vai machucar, cuidado com o menino, e ninguém tá nem aí pra ela. Ninguém tá nem aí pra ela. Aí uma anciã, uma índia mais velha, olhou pra aflição dela, chegou pra ela e falou assim, minha filha, eu sei que você está preocupada, mas aqui a gente entende diferente. O menino vai meter a mão no fogo, a hora que ele queimar, ele vai passar a respeitar o fogo, e nunca mais ele vai meter a mão lá. Eles sabiam que ali não tinha um risco. O menino ia pular no fogo. Não tinha um risco de ter algum problema maior. Mas deixa o menino experimentar. Às vezes esse risco é muito maior dela... protege agora e não sabe exatamente o perigo daquela situação e depois... Não sabe viver a vida. Não sabe, se protege, não sabe viver a vida, não sabe explorar os melhores conteúdos da vida, ou ter a malícia de saber como lidar com o mundo. Como é que é o nome desse livro, Arthur? Chama Não Apresse o Rio que ele corre sozinho. Legal. Isso que eu te perguntar também, aproveitando o gancho, tem alguns livros assim, já partindo para uma parte mais prática aqui, o pessoal que está assistindo a gente, que você indica, assim como esse, talvez, assim, pelo menos uns 3, 4 títulos ali. Porque assim, até vou fazer a observação aqui, cara. Eu falei agora, mas é difícil de acompanhar. Você lembra data, nome, referência, a referência da referência. Realmente o homem é muito inteligente. Assim, eu estou te falando das habilidades. Sim. Desde criança eu tenho certas habilidades. Eu tenho memória fotográfica fantástica, então eu leio o livro, eu sei em que livro que tá, onde que tá. Muito legal, Eu sou um leitor... Tem um memezinho da Nazaré que ela tá assim, tem um monte de cálculo na cabeça dela, assim, eu tô igualzinho ela aqui te escutando assim, tentando acompanhar. Não, mas é a habilidade. Por exemplo, eu sou um leitor fervoroso, já me disseram que eu só sei ler e escrever. É verdade. Eu escrevo com facilidade, tanto que eu tenho 8 livros publicados. Esse conteúdo que nós estamos conversando hoje já é uma pauta que eu estou escrevendo. Né, sobre essas novas gerações, de como lidar, de como pensar no trabalho, pensar... o próprio jovem entender ele mesmo, porque o jovem precisa se entender para ele saber os limites, onde ele pode chegar, o que é dele, o que não é,
os pais entender esse jovem, a escola melhorar o seu âmbito, até de gestão. Acho que o sistema educacional, no Brasil, ele está falido. Ele está falido. Ele não está trazendo o resultado que deveria para essas escolas. Mas tanto é que essas novas que têm surgido aí, com uma pegada personalizada, diferente, né? Não digo nem o sistema convencional, às vezes cursos de formação de temas, habilidades, assim, que você não via antes. Não. Estão fazendo sucesso por quê? Os cursos não online, é por acaso, né? Não é por acaso. Né? E esses jovens, eles têm uma capacidade de buscar quando é do interesse dele. Ah, o menino não presta atenção, é TDAH. A primeira coisa que eu pergunto para os pais, peraí, ele passa quanto tempo fazendo uma coisa quando ele gosta? O dia inteiro. TDAH não faz isso. Eu já descarto. Ah, uma vez a mãe me procurou no consultório, é porque a escola falou que meu filho tem TDAH, eu entreguei o celular na mão dele, falei assim, você tem um celular, mãe? Entrega na mão dele, fiquei conversando com a mão, ele ficou a sessão inteira no celular. O menino não mexeu em nada, não levantou, não saiu. Porque assim, a característica desses jovens é hiperfoco. Quando a coisa está desinteressada, eles vão procurar alguma coisa, porque são agitadas, inquietas. Quando tem interesse, eles vão fazer aquilo até o final. São dedicados. São jovens que, se você der um problema e ele achou que aquilo é interessante, ele vai até o final. O problema é que a escola, quando eu falei que ela nivela as tradicionais, né? Nós temos hoje escolas com outros olhares. Ela nivela todo mundo por igual. O professor dá a mesma tarefa, o aluno é mais rápido no pensamento, ele terminou, ele vai ficar sentado lá, o pé esperando todo mundo? Não. Ele vai cutucar o colega, ele vai circular, ele vai sair. O que o professor tem que fazer? Dar mais conteúdo, dar mais desafio para ele. Porque ele é um aluno que está à frente. Tem que olhar as habilidades. Hoje fala assim, tem um vídeo que eu assisti um dia falando que os jovens hoje têm um QI menor do que os adultos de antigamente. Isso é totalmente equivocado, porque primeiro tem que entender como funciona o teste psicológico. O teste de QI, né? O teste de inteligência. O teste de inteligência, ele avalia duas situações só. Uma parte mais cognitiva de linguística e outra parte de cálculo matemático. Ele não analisa toda a potencialidade que nós temos. Quem criou o teste psicológico foi Alfred Binet, no século passado, para tentar fazer um desenvolvimento das escolas francesas. Ou seja, para quem ia estudar e para quem não ia. Para quem ia virar mão de obra, de serviço, e para quem ia ser pensador, quem ia para academia. Então ele criou isso para criar essa situação. Aí você vê muito hoje essas jovens crianças que você vai ter TDAH, autismo e tal, com o QI lá em cima, acima de 130, que já é considerado superdotado. A maioria vai dar, porque eu estou avaliando 2 pontos só. Ah, e aquele que está aquém? Eu tenho que ver qual a habilidade dele. Então, hoje se entende, e tem teóricos que falam disso, principalmente o Gardner. O Gardner tem um mapeamento das inteligências múltiplas. O Gardner é um pesquisador de anos da psicologia nos Estados Unidos, na universidade, que ele mapeou as inteligências que nós temos. Tem inteligência sinestésica, corporal. Por exemplo, um atleta, um Messi. O Messi tem altas habilidades. O cara tá pensando o jogo inteiro, ele sabe onde chutar os cantos. O Pelé tinha altas habilidades. Um dançarino, um coreógrafo. Pegar na bola, que onde é que ela vai, um a intensidade, a força. Um dançarino que tem movimento do corpo, um lutador que tem movimento do corpo, um atleta, ele tem uma inteligência corporal. Um sujeito que cantou, ele tem uma inteligência para cantar, para decorar as músicas. Difícil demais a música, né? Você tocar um repertório, enfim. Instrumento, dominar um instrumento. Um orador, um eminente político que tem uma oratória muito bonita, um palestrante, ele tem uma habilidade para isso. É um tipo de inteligência. Agora eu vou falar que a inteligência só é para fazer prova? Só para fazer cálculo? Só para fazer... É muito limitado só mesmo ler? o jeito de medir, né? Tá muito entendendo? Limitado. Então nós temos uma amplitude de inteligências que eu tenho que analisar dentro do arcabouço. Então cada criança, cada jovem, ele tem uma habilidade que eu tenho que explorar. Muitas vezes ele recua porque a habilidade dele é inibida. Aí ele fica um reprodutor de coisas na escola, não consegue achar a profissão que ele quer, porque aí ele fica perdido, os outros falam assim, mas ele não sabe o que ele quer. Lógico, o que ele mais tem vontade, ele foi podado, a família não aceita. Nem escutaram. A família não aceita, a escola não aceita. Né? Você acha que quando eu escolhi fazer psicologia aqui em Unai, né, assim, uma visão aqui em Unai, foi prontamente aceito? Não foi bem assim, não. Os meus pais aceitaram porque eles me entendiam. Sempre me deram liberdade para tudo. Mas tem gente que questionou. Um homem fazer psicologia, coisa estranha, isso é profissão de mulher. Né? Assim como tem outras profissões também. Né? Que hoje já é o tabu. Não, é diferente. Eu conheci um cara em Brasília, só para
para pontuar essa questão da habilidade, do interesse. Famílias de médico. Todo mundo tinha que fazer medicina na família. Coisa de tradição. O menino não queria ser médico. Não queria. O pai obrigou, ele estudou, começou a estudar medicina, mas ele não queria. Ele queria ser jardineiro. Jardineiro. Você vai falar assim, jardineiro, coisa mais... O cara tem tanta paixão nisso, e hoje ele é jardineiro, ele não é médico. Hoje, a fila dele, se você quiser contratá-lo, são 6 meses de espera. Aí. Ele toma conta das casas do Lago Sul, Lago Norte. O cara tem uma potencialidade muito grande. Né? Então, assim... Se não existia, ele criou o mercado dentro ele é bom, da aptidão dele. Tem amor, tem paixão no que ele faz, ele vai criar isso. Se tiver um cliente que valoriza, né, o jardim dele bem feito e que está disposto financeiramente a pagar por isso, eles vão ganhar muito mais do que determinados profissionais. Você falou de livros, falou de... O que é meu interesse hoje? O que é uma missão minha hoje? É ajudar os pais e essas novas gerações. Eles têm que falar a mesma língua. A gente tem que abrir a cabeça para as novas gerações, ajudá-los a não sofrer. Ah, porque tem depressão, porque está tomando remédio. A maioria, cara, é porque não se conhece. Não foi permitido ele abrir as potencialidades dele. Podou, né? Você está podando e está colocando ele onde a sociedade quer que ele esteja. Calado, mudo, moldado, ele vai sofrer. Deixando de ele vai sofrer. Aproveitar ou colher muita coisa. Hoje, me procuram no consultório, eu te falo, eu não vou lá para rotular os outros. Eu não vou lá para tentar achar problema. Eu vou tentar achar solução. Eu quero que aquele jovem seja feliz. Eu quero que a mãe e o pai sejam felizes com o filho feliz. Não adianta o pai e a mãe achar que mudar a característica do filho, ele está dopado, dormindo o dia inteiro, bobo, não ri mais, não tem mais paixão por nada. Isso é bom? Ah, ele está tratando. Não está tratando, não. Ele está adoecendo mais ainda. Tá alguma coisa ele está piorando. Na verdade, eu tenho que mostrar para ele que ele é capaz disso. Ah, mas ele tem esse problema? Então vamos ajudar ele a lidar com o problema. Entregando uma solução. Quantas pessoas com autismo são funcionais e muito bons profissionais? Ele aprendeu a desenvolver a potencialidade dele a lidar com os problemas. Quantas pessoas que têm TDAH hoje desenvolveram melhor potencialidade? Demais. Até você deu o exemplo do Messi, até não me lembro, né? Não vou me arriscar aqui a falar, sim, porque eu posso... Se eu não me engano, ele tem diagnosticado uma dessas aí. Isso, ele tem diagnóstico. Ele tem diagnóstico de síndrome de Asperger, que é um nível de autismo. Ele já tinha outros diagnósticos quando criança, porque ele tinha nanismo, ele crescia, né? E aí os pais, por isso que os pais mudaram para a Espanha, para dar um tratamento para ele. A Barcelona bancou o tratamento e ele desenvolveu o corpo. Mas algumas características ainda mantém. Ele foi aprendendo a lidar isso com o tempo. Então, se a gente pegar aqui, né, resumindo tanta coisa, ele de exemplo e faltar alguma coisa, né, o Messi não servir de exemplo, tá doido, não vai ter... Nós temos vários. Muitos globais, assim, na verdade, que a gente vai conseguir pontuar muito. Eu não acredito muito nos diagnósticos que eu falei, mas eu acredito em características. São pessoas que vieram diferentes. E ser diferente é bom, não é ruim. Né? Sabe por que ser diferente é bom e não é ruim? Se todo mundo fosse igual... Deus tinha criado tudo igual. Eu ia ter só pombo voando, eu ia ter só mangueira, né? Vou criar só mangueira, só pombo voando. A natureza ia ser igual. Deus não quis isso. Ele quis multiplicidade. Multiplicidade, criatividade, riqueza. O diferente, ele é bom. Ser diferente é legal. Só que tem jovem que sente... Ele é diferente, ele sente que tem um pensamento diferente, que ele tem comportamento diferente. E foi ensinado para ele que aquilo não era legal. Ele tem que ser igual a todo mundo. Aí ele sofre. Ele sofre. Muito rica essa conversa. Né? Na verdade, ele tem que ser o que ele é. E os pais entenderem, a escola entender isso. Vamos melhorar ele com potencialidade. Vamos fazer o que ele é melhor. Maravilha. Arthur, aqui, como se diz, vamos marcar o 2, o 3 dessa conversa aqui, porque é muito bom, então, cara. Muito algo que você me pediu que eu vou falar, então, dos direto para os pais, até para os jovens que quiserem se entender, tem alguns livros que ajudam muito. Por exemplo, pesquisar sobre crianças índigos e cristais é interessantíssimo. Né? Hoje, no Brasil, quem estuda mais isso é chamada de Janete Canetti, que é uma psicóloga de Porto Alegre. Ela tem escrito alguns livros voltados para ajudar essa geração. Né? E os pais também, os professores também entender essa geração. Então, crianças índigos e cristais,
Achar no Google esses livros dela, né? Ela Depois você me ajuda, nós vamos facilitar para o pessoal ali uma listinha disso. A gente deixa por escrito pelo podcast. Tem compartilha nas suas redes sociais também. A gente pode trazer uma lista aí, até de filmes. Se quiser no Netflix, tem um filme sobre isso, uma criança índico, chama isso, criança índico, no Netflix, para a gente poder entender essa geração, né? Ajudá-las e ajudar também, porque elas serão que vai abrir o mundo. Elas vão criar o mundo depois. E a gente tem que ajudar elas, né? Ótimo. Você tem mais algum por título assim que você se lembra? Quer citar uns, uns 2, 3 para nós? Tem um livro muito interessante sobre relacionamento, acho que serve para adolescente, para casal, chama 5 Linguagens do Amor. É um livro do americano chamado Chapman. É um livro bem simples, bem interessante. 5 Linguagens do Amor ajuda a gente a entender como que o outro interpreta o amor. O que o outro gosta, do que ele gosta de receber, de como ele gosta de ser tratado e de como ele doa o amor. Né? Isso facilita muito a relação conjugal, relação entre pais e filhos, relação, enfim, com amigos. Ótimo. Então, a gente passa a entender. Então, entender sobre as crianças índigos e cristais é uma boa, né? Essas novas gerações. Entender essas linguagens que se tem, né? E aí a gente entender também aspectos filosóficos, para abrir um pouco mais a cabeça. Estudar algumas filosofias e tal, para a gente não ficar tão preso a conteúdos dogmáticos. Legal. Né? Porque quando a gente começa a pensar filosoficamente, a gente amplia um pouco a visão. É mesmo, tem aquilo outro. Eu posso um pouco... Desprender um pouquinho da região, da cultura isso. E abrir mais a mente para o ser humano, né? Não é ferir uma crença, não é ir contra o meu pai me ensinou ou que a religião me ensinou, não é isso. Mas eu flexibilizar em determinados momentos. Até usufruir da informação que eu consigo ter acesso, né? Puramente por uso próprio. Né? Vou querer que a gente complementa mais essa lista, vou pedir ajuda para você nisso aí, acho que vai ser de grande valia para o pessoal que gostou desse conteúdo, para a gente deixar isso mais fácil para eles, né, Arthur? E, cara, assim, eu vou te pedir para você concluir com uma dica, às vezes prática, para quem está assistindo a gente aplicar hoje, dentro de casa, para o seu filho, né? Uma dica, você como profissional e a pessoa estudiosa, consegue dar assim em geral, né? É difícil pontuar determinada situação, mas para a gente concluir. Eu mudei muito de vida, eu mudei muito a minha forma de pensar depois que eu fui pai. Né? Eu tenho 2 meninos, e o mais velho me ensinou muito. Tô falando amor, contato, querer aproximar mais, enfim. Eu trabalhava muito. Trabalhava domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite. E uma vez eu fui pegar ele na escola e a professora, ele é mais... ele não é tão comunicativo, ele é mais retraído. O professor falou que ele chorou naquele dia e teve coragem de falar com ela que o pai não tinha muito tempo para brincar com ele. Aquilo para mim foi uma facada nas costas. De imediato eu já liguei meu telefone, já pedi demissão da faculdade. Eu era coordenador do curso de psicologia, já pedi para sair, para ter mais tempo para ele e para o outro que estava pequeno. E eu aprendi algumas coisas, não só com contato com eles, mas nos estudos que eu comecei então a procurar mais isso. A primeira coisa que a gente tem que ter com essa criança, se a gente está mal, se a gente está cheio de problema, a melhor coisa que tem para um adulto é sentar e brincar com seu filho. Ele te dá a resposta. Ele te dá a resposta naturalmente. Ele está procurando em muito lugar e está mais fácil do que... Se você sentar, em vez de ser... Porque o filho quer brincar, você chega, ele está todo feliz querendo te ver, você já exclui ele, já fica no telefone o tempo todo, já liga no telefone. Não. Você vai chegar, sentar com ele e brincar com ele. Vai brincar. A dica de ouro, então, é brincar com seu filho. De muita coisa que dá para aprofundar, é brincar com o filho. E brincar é sentar, brincar, estar com ele, ouvir ele, conversar com ele, deixar ele falar à vontade o que ele tem para falar. Ele vai te mostrar o mundo dele. Interessar pelo mundo dele. Isso. E aí a gente permitir ser criança. Porque a gente mata a criança dentro da gente, por isso que a gente perde a noção disso. E muitos dos adultos hoje adoecem por causa disso. Adoecem porque não aproximaram da infância, não deixou a infância... E o adolescente, o que a gente tem que fazer é interessar pelo mundo dele e conversar. Se ele gosta disso, eu vou conversar, vou interagir com ele, vou ver com ele, mesmo que seja uma besteira, mas eu tento conversar com ele. Mostrar meu mundo. O que você falou também durante o SC, que eu achei muito interessante, está aberto a negociação. Negociação. Mostrar para o filho como que era na sua época. Mostrar, na época eu brincava disso, você quer conhecer? Para ele entender também outras situações. Mas agora, aí ele vai te explicar talvez que agora é isso, e aí vocês vão chegar no meio termo. É isso, e tem coisas legais também que a gente pode aprender junto, é aprender junto.
Tá aberto aos filhos nesse sentido. Isso aí, para mim, é dica de ouro. Vence muita coisa. Sabe por quê? Tem muito adulto que não entende, acha que tem que dar bens materiais, pensando no futuro do filho. Ele acha que ele vai fazer melhor para o filho, é dar o bem material, ou vai dar muito dinheiro para ele ter o que gastar no futuro. Especificamente, eu tive uma pessoa no consultório, o senhor, assim, o cara tem dinheiro para 3 gerações. Trabalhou muito, viveu para trabalhar tal, mas hoje não sabe divertir, não tem diversão, não sabe curtir a vida. A maior tristeza dele foi quando ele chegou e viu que os filhos não queriam a presença dele. Ele não sabia conversar com os filhos. Ele não sabia interagir com os filhos. Tão pobre que só tinha dinheiro. Ele chegou um momento que não precisava trabalhar tanto mais, mas perdeu a fase com os filhos, perdeu o vínculo, a confiança, os filhos. Ele viu os filhos um estranho e os filhos nele um estranho. Ele falou que daria a fortuna para mudar isso. Então, para a gente, quando adulto, evitar de sentir tão assim, aproveitar que eles estão pequenos e viver com eles. O presente, é isso que eles querem. Eles querem filhos presentes, com eles, amando eles, dedicando a eles. É o dia inteiro? Não é. Não é. São poucos tempo. É no máximo ali 1 hora, meia hora. Mas é valioso. Mais valioso. Se você fizer isso diário com seus filhos, eles vão crescer, eles vão te entender, porque a hora que você estiver cansado, papai hoje está cansado, vamos brincar de outra coisa, a hora que o papai puder, brinca, ou quando está nervoso, eles vão te entender. Agora, gritar, brigar, eles não vão entender. Então, Arthur, rico demais, cara. Essa conversa aqui, né? O pessoal que está assistindo a gente acompanhou até aqui, a gente também disponibiliza os cortes, né? Para poder facilitar sobre muito tema legal também, vai dar muito material bom para a gente poder disponibilizar para o pessoal. Mas vamos marcar um segundo, terceiro, quarto, né? Sequência dessa aí, porque merece, vale a pena demais. Eu queria demais te agradecer, Arthur, pela sua presença aqui com a gente, compartilhando esse rico conhecimento que você tem. Vamos, com certeza, explorar disso mais vezes aí também, porque realmente, aqui na posição que eu tô, difícil, galera. O homem realmente ele é bem inteligente, viu? É um prazer, assim, eu, particularmente aqui do que a gente conversou, ganhei muito, cara, de conhecimento mesmo aqui. Tenho certeza que o pessoal também vai ganhar com isso, tá? Valeu mesmo você aceitar o convite de estar com a gente aqui e participar com a gente do podcast. Eu que agradeço poder apresentar de uma forma livre, sem julgamento, porque geralmente toda vez que me procuram para falar de um tema, já vem com a ideia formada, fala de depressão, fala disso, fala daquilo, mas tem outros conteúdos que são pouco explorados. E eu sou muito curioso por natureza, eu acredito que se eu tenho uma facilidade eu tenho muita facilidade de ler um conteúdo e recolocar ele, por isso que eu fui professor a vida inteira, então eu acho que é meio uma missão mesmo, de poder transmitir alguma coisa diferente. Né, da gente poder ajudar as pessoas que estão precisando. Ótimo. E pode contar comigo que precisar, nós estamos à disposição. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, tem as mídias sociais, tem meus livros. Vamos deixar fácil aqui também o pessoal poder acessar. Os livros, eu tenho livros de diversas áreas, de psicologia, tem romance, tem até livro, não gosto muito de enquadrar como autoajuda, mas que mostra a questão de planejar a vida, pensar sobre a vida. Então, nós estamos disponíveis o que precisar e também eu atendo no meu consultório, como psicólogo, como homeopata. Precisando, as portas estão abertas. Maravilha. O que você falou de missão, né? A gente também tem isso muito como missão também, como propósito, né? Obrigado por esse reconhecimento também. É a nossa missão e propósito trazer, né, o conteúdo de forma aberta, sem julgamento, o melhor de Unai, né, como veículo de comunicação para a gente poder falar sobre muita coisa boa com gente que é autoridade de referência, que é o seu caso. Tá, então, na verdade, Ismael, você faz parte dessa juventude índiga. Você está abrindo as portas para o conhecimento. Acho que você não se deu conta disso. Mas você está abrindo... Nomenclatura, realmente, eu estou aprendendo hoje. Você tá trazendo informação diferente para todo mundo e é romper padrões. É romper padrão até de uma forma de como direcionar isso, né? Então, quando você convida pessoas sem julgamento, de assuntos diferentes, de propostas diferentes, você está abrindo a possibilidade para pessoas abrir a cabeça para o mundo. Né? Então, isso é a inquietação que tem. Quando você tem uma inquietação, quando você tem uma vontade de fazer um propósito, alguma coisa em prol do outro, tem uma evolução aí. Já é uma nova geração. Obrigado. Né? É realmente inquietação. Não Arthur, valeu, viu? Obrigado mais uma vez. Para vocês que estão assistindo a gente, obrigado pela audiência. Né? Estamos aí com esse conteúdo disponível em diversas plataformas, nosso próprio Instagram, Facebook, enfim, diversas redes sociais.
Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Esse foi mais um episódio aqui do podcast Unaí, nosso quadro Profundamente, que a gente contou com a participação do Arthur aqui com a gente, somando demais. E é isso. Então, até uma próxima. Valeu!